ao escrever estas palavras finais. Muitos anos se passaram desde os eventos que descrevi. A guerra pela independência messênia continuou por quase 2 décadas após meu retorno de Atenas, com vitórias e derrotas. Momentos de esperança e períodos de desespero que testaram nossa determinação repetidas vezes. Nunca alcançamos a libertação completa e permanente que originalmente havíamos imaginado. Mas estabelecemos princípios e precedentes que continuam a inspirar a resistência à tirania em todo o mundo grego. Acabei deixando a vida de guerreiro para me tornar aquilo que jamais esperara ser: um professor e cronista da luta do meu povo. As habilidades que aprendi com Xenófanes e os conhecimentos que obtive em minhas viagens mostraram-se mais valiosos a longo prazo do que minha habilidade com lança e espada. Por meio da escola que fundei em uma cidade messênia libertada, pude transmitir não apenas saber prático, mas também a visão mais ampla da possibilidade humana, que sustentou nossa resistência em seus momentos mais sombrios. Muitos dos jovens que ensinei tornaram-se líderes em suas próprias comunidades, levando adiante as ideias e os valores que lutamos para consolidar. Alguns tornaram-se guerreiros por mérito próprio, continuando a luta militar contra a opressão espartana. Outros tornaram-se artesãos, agricultores, mercadores e estudiosos, construindo as bases econômicas e culturais de que qualquer sociedade livre necessita. Alguns poucos tornaram-se professores, garantindo que as lições que aprendemos não fossem esquecidas pelas gerações futuras. O menino que certa vez se escondeu sob esteiras enquanto seu pai era arrastado para ser assassinado, tornou-se um homem capaz de imaginar e ajudar a criar novas formas de organização social humana. A transformação não foi completa. Mais importante ainda, era uma transformação que poderia ser replicada por outros que se vissem em circunstâncias semelhantes. O sistema de Ílotas, que me parecera tão permanente e avassalador quando eu era jovem, mostrou-se vulnerável à resistência contínua de pessoas que se recusavam a aceitar que sua servidão fosse inevitável ou justificada. Os espartanos, apesar de todo o seu poder militar e disciplina social, não conseguiam manter o controle sobre populações que haviam aprendido a se ver como algo diferente de escravos por natureza. Mas talvez a lição mais importante de nossa luta tenha sido que a liberdade não é simplesmente algo que possa ser conquistado por vitória militar ou revolução política. A verdadeira liberdade exige o desenvolvimento de novas maneiras de pensar sobre nós mesmos e sobre nossas relações com os outros. Exige o cultivo de virtudes e capacidades que tornam a autogovernança possível. Exige, acima de tudo, o reconhecimento de que os seres humanos possuem dignidade e potencial inerentes que nenhum sistema de opressão pode, em última instância, destruir. A história que contei é a minha, mas é também a história de inúmeros outros indivíduos que enfrentaram escolhas semelhantes entre submissão e resistência, entre aceitar a injustiça e trabalhar para criar alternativas melhores. Seus nomes estão em grande parte esquecidos, suas lutas individuais não registradas, mas seus esforços coletivos moldaram o mundo que habitamos. Ao lembrá-los, honramos não apenas seus sacrifícios, mas também nossas próprias obrigações de continuar sua obra. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. O jovem Ilota que aprendeu sobre seus ancestrais heróicos com um cantor cego, que descobriu o poder da educação de transformar vidas, que testemunhou a possibilidade de um governo justo em Atenas, que ajudou a imaginar novas formas de organização social baseadas em princípios de igualdade e dignidade. Esse jovem tornou-se a pessoa que escreve estas palavras. Mas ele não foi o ponto final da transformação que viveu. Foi apenas um elo de uma cadeia de desenvolvimento humano que se estende para trás até os primeiros ancestrais e para frente até descendentes que ainda não nasceram. Aqueles que lerem este relato em tempos e lugares que não consigo imaginar, ofereço tanto um encorajamento quanto um alerta. As circunstâncias específicas que enfrentarão serão sem dúvida diferentes das que encontrei, mas as escolhas fundamentais permanecerão as mesmas. É possível aceitar a injustiça como inevitável ou trabalhar para criar alternativas melhores. É possível permitir que outros definam suas limitações ou descobrir e desenvolver suas próprias capacidades e potenciais. O caminho da resistência nunca é fácil e o sucesso jamais é garantido. Mas a alternativa, a aceitação passiva de condições que negam a dignidade e o potencial humanos, é, em última análise, mais custosa do que qualquer luta por justiça poderia ser. O preço da liberdade é a vigilância eterna, mas o preço da escravidão
É a morte gradual de tudo aquilo que torna a vida digna de ser vivida. Façam escolhas sábias e lembrem-se de que suas escolhas moldarão não apenas o próprio destino, mas também o destino de todos os que virão depois. Meu nome é Proclo, e sou aquilo que chamam de Ilota. Nasci em servidão às margens do veloz rio Eurotas, em uma aldeia que existe apenas para servir aos senhores espartanos. Minha história começa na manhã em que aprendi o que realmente significa ser escravizado. Embora eu vivesse essa realidade todos os dias dos meus 14 anos, sem compreender plenamente seu peso, lembro-me de me esconder debaixo das esteiras rústicas de nossa pequena cabana, com o coração batendo como um pássaro preso contra as costelas, pelas frestas dos juncos entrelaçados. Vi quando levaram meu pai. Seu nome era Teron. E ele foi o homem mais forte de nossa aldeia, capaz de erguer pedras que exigiam 3 homens para mover. Mas naquela manhã, caminhava de cabeça baixa como um touro levado ao abate. Os guerreiros espartanos que vieram buscá-lo eram jovens, talvez apenas alguns anos mais velhos do que eu. Vestiam mantos vermelhos que pareciam absorver a luz da manhã, e as pontas de bronze de suas lanças captavam o sol como estrelas letais. Seus rostos não mostravam emoção, nem ódio, nem ira. Apenas a fria eficiência de homens, executando um trabalho para o qual foram treinados desde a infância. Era o que chamavam de Krupteia, a guerra secreta que Esparta declarava contra nós, Ilotas, todos os anos. Meu pai poderia tê-los enfrentado. Poderia ter levado 2 ou 3 daqueles jovens guerreiros consigo para a morte. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho nos campos e de forja do ferro, poderiam esmagar traqueias e quebrar pescoços. Mas ele sabia o que aconteceria se resistisse. Eles queimariam nossa cabana. E minha mãe e minhas irmãs morreriam gritando nas chamas. Então, caminhou em silêncio, aceitando o destino para nos salvar. Apoiei o rosto contra a esteira áspera e chorei em silêncio, sabendo que nunca mais veria meu pai. Em nossa aldeia, havíamos aprendido a não falar dos que desapareciam. Às vezes seus corpos eram encontrados no bosque além da aldeia ou na margem do rio. Mas nós os enterrávamos sem cerimônia, como criminosos. Apenas familiares compareciam a esses funerais, silenciosos. Era como se o restante da aldeia tivesse feito um acordo tácito para esquecer os mortos, como se lembrá-los pudesse trazer sobre nós o mesmo destino. Sempre foi assim. A cada primavera os espartanos vinham à nossa aldeia e matavam quem bem entendessem. Nunca tocavam nas mulheres nem nos idosos. Não prestavam atenção às crianças. Escolhiam apenas homens jovens e fortes, aqueles que talvez um dia encontrassem coragem para resistir. Para os jovens espartanos, isso era um jogo, um rito de passagem. Escondiam-se nos campos e nos palheiros como filhotes de lobo, espreitando a presa. À noite, aproximavam-se furtivamente da cabana da vítima, matando-o no local ou arrastando-o para longe. Esse jogo chamava-se Krupteia e marcava o início da guerra sagrada que Esparta declarava todos os anos contra nós, Ilotas. Eu há muito me perguntava por que os espartanos atacavam e matavam nosso povo, mas ninguém podia ou queria responder às perguntas que me atormentavam. Sempre foi assim, diziam os velhos, com resignação. Os espartanos sempre mataram quem quiseram. Até pensar em uma vida diferente era considerado crime. Meu pai certa vez me contou uma história que me assombrava. Os espartanos ofereceram liberdade a qualquer ilota que pudesse pagar um pequeno resgate. 3 ovelhas. Muitos se apressaram para comprar a própria liberdade. Os espartanos pegaram suas ovelhas, colocaram coroas na cabeça dos que haviam pago como sinal de libertação e os levaram embora. Poucos dias depois, esses recém-libertos foram vistos nos templos. Depois disso, ninguém mais os viu. E ninguém soube explicar como morreram. No ano anterior, eu tivera a sorte de visitar a cidade onde viviam os espartanos. Chamava-se Esparta. As casas onde moravam os espartanos não eram muito melhores do que nossa cabana. Mas Esparta era muito diferente de nossa aldeia. Não havia uma única árvore frutífera em toda a cidade. Nem um único canteiro cultivado. Ao menos nenhum que eu pudesse ver. Porque os espartanos trabalhariam a terra ou cuidariam de macieiras e pereiras se tudo lhes seria trazido pronto. Perto de um grande carvalho no centro de Esparta, onde as casas tinham telhados de telha em vez de palha, erguia-se uma longa mesa de madeira. Ali, ao céu aberto, homens e rapazes faziam suas refeições, com os cabelos cortados curtos e vestindo mantos idênticos de cintura alta. Comiam seu imutável caldo negro e bebiam vinho aguado.
cantavam hinos guerreiros e discutiam a quem atacar ou que tributo exigir dos ilotas. Chamavam os habitantes das aldeias ao redor de ilotas. Eu também era ilota, assim como meu pai e meu avô. Qualquer um nascido nas aldeias às margens do murmurante Eurotas que não fosse espartano era chamado de ilota. O que mais me impressionou foi que não havia mais gente em Esparta do que em 3 ou 4 aldeias. No caminho até lá, eu passara por 7 aldeias. Mas havia outras onde viviam ilotas. Havia 10 vezes mais ilotas do que espartanos. Talvez por isso os espartanos matassem os ilotas jovens e fortes. Depois da morte do meu pai, tornei-me o chefe da família, embora ainda não tivesse completado 14 anos. Agora eu não apenas precisava tocar as ovelhas para o pasto, mas também arar a terra, debulhar o grão e fazer outros trabalhos de homem. É verdade que meu pai tinha irmãos que poderiam ajudar, mas eles tinham suas próprias famílias e preocupações. Mais importante, os aldeões, mesmo parentes próximos, tinham medo de ajudar uns aos outros. Naquele dia que mudaria para sempre minha compreensão de quem eu era e de quem meu povo havia sido, eu cortava capim no prado além de nossa aldeia. O sol batia impiedoso, e o suor ardia nos olhos enquanto eu manejava a tosca foice de ferro de um lado para o outro, através dos caules duros. Minhas costas doíam de tanto me curvar, e minhas mãos estavam em carne viva de apertar o cabo de madeira. Eu trabalhava desde antes do amanhecer, tentando juntar forragem suficiente para nossas poucas ovelhas restantes antes que o calor do dia se tornasse insuportável. Exausto, deitei-me para descansar à sombra de uma oliveira mirrada. Foi então que ouvi um som de batidas regulares, como um pica-pau, tamborilando no tronco de uma árvore. O som vinha da estrada que atravessava nossa aldeia, em direção aos povoados maiores adiante. Apoiei-me em um cotovelo e espreitei através do calor trêmulo na direção do caminho empoeirado. Um homem alto, de cabelos grisalhos, caminhava lentamente pela estrada, trazendo algum tipo de objeto estranho à cintura. Na mão direita segurava um cajado, que estendia à frente, tocando o chão como se procurasse o caminho a seguir. Percebi imediatamente que era cego. Em nossa aldeia não era costume abordar homens estranhos, especialmente viajantes. Estranhos traziam perguntas, e perguntas atraíam a atenção dos espartanos. Mas algo no avanço cuidadoso e hesitante daquele homem fez-me pensar que ele poderia se perder e vagar pelo ermo até morrer. Aproximai-me com cautela do cego. Agora mais perto vi que era um ancião com uma longa barba grisalha que quase lhe alcançava o cinto. O objeto pendendo ao seu lado era uma lira. Sua armação de madeira polida lisa por incontáveis mãos, as cordas cintilando como fios de prata sob o sol inclemente. O ancião ouviu meus passos e afastou-se sobressaltado. Algo em sua postura sugeria medo, como se tivesse aprendido a esperar violência de desconhecidos. Sou apenas eu, Proclo, disse eu em voz baixa, tentando soar o menos ameaçador possível. Gostaria que eu o guiasse até a aldeia. Aproxime-se de mim, pediu o ancião, com uma voz surpreendentemente forte e melodiosa para alguém que parecia tão frágil. Ele colocou a mão sobre meu ombro e, rápida porém suavemente, passou os dedos pelo meu rosto, lendo meus traços com a sensibilidade de quem há muito depende do tato para compreender o mundo ao redor. Seus dedos eram calejados por anos tocando a lira, mas seu toque era surpreendentemente gentil. Vejo que é um bom rapaz, disse o ancião após breve pausa. Não é como aqueles que me atiraram pedras. Vê como minhas pernas estão feridas. Olhei para as pernas dele e arquejei. Estavam cobertas de cortes e hematomas, com sangue seco empastado nas canelas e tornozelos onde as pedras o haviam atingido. Quem atacaria um velho cego? Que tipo de crueldade leva alguém a ferir quem sequer pode ver seus agressores? Você deve ser ilota? Todos em nossa aldeia são ilotas, respondi, sem conseguir conter a amargura na voz. Sentei o hóspede no umbral de nossa cabana e corri para buscar uma tigela de barro cheia de água do poço. Coloquei a seus pés, e o ancião mergulhou as pernas feridas na água fresca. Pela primeira vez desde que o encontrara, uma expressão de alívio e paz surgiu em seu rosto severo e cansado. Ele entendeu que ali não seria maltratado e que, naquela noite, teria um teto sobre a cabeça. Convidei o ancião a entrar e ofereci-lhe um pequeno pão e um pedaço de queijo de ovelha. Eram quase as últimas de nossas provisões, mas a hospitalidade era sagrada, mesmo entre os ilotas mais pobres. Perdoe-me,
mas nada mais tenho para lhe oferecer, disse eu, envergonhado por nossa pobreza. Desde que os espartanos mataram meu pai, a vida se tornou muito difícil para nós. O ancião retirou a lira do flanco e, acomodando-se melhor, aceitou o alimento de minhas mãos. Não é o jantar que importa, e sim a acolhida, disse ele, sorrindo pela primeira vez desde que o conheci. Depois de comer, o cego voltou-se para mim com expressão grave. Sou pobre, não tenho sequer uma cabana como esta. E minha única riqueza é minha lira e minhas canções. Com elas, quero agradecer por sua bondade. O ancião pousou a lira nos joelhos e passou a mão de leve pelas cordas. O cantor tinha uma voz bela e poderosa, e a música que brotou do instrumento era diferente de tudo que eu já ouvira. Eu nunca tinha escutado canções antes, nem os outros aldeões. Só os espartanos tinham o direito de cantar. As canções que entoavam em seus banquetes exaltavam a força e a crueldade. Marchavam para a guerra ao som de hinos belicosos. A cadência medida das palavras do ancião me encantou por completo. Fiquei imóvel, de olhos bem abertos, captando cada som. Nem percebi como nossa cabana foi se enchendo. Pouco a pouco, os que não cabiam dentro ficavam junto à porta, comprimindo-se para não perder nenhuma palavra. E o ancião cantou, e cantou. As pessoas ouviam. E muitos tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Não choravam, porque a canção fosse triste. O ancião cantava batalhas vitoriosas, festins alegres, mulheres de tal beleza que ofuscavam a mente até dos deuses. As pessoas choravam porque suas próprias vidas eram tão diferentes da vida dos heróis das canções. Lembraram-se dos mortos e, pela primeira vez, pensaram em como seus entes queridos poderiam ter sido salvos se tivessem empunhado espadas para defendê-los. O ancião continuou a cantar. Cantou sobre a dourada Micenas e seu poderoso rei Agamemnon, que conquistou Troia de muros fortes. Cantou as aventuras de Odisseu, senhor de Ítaca, e de seu filho Telêmaco, que visitou a arenosa Pilos. Em suas canções não havia uma só palavra sobre Esparta. Era como se, no tempo em que essas canções nasceram, não existissem nem espartanos nem ilotas. Havia apenas heróis e as grandes façanhas que realizaram. Quando o ancião terminou, um longo silêncio caiu sobre a cabana apinhada. Por fim, alguém perguntou ao cantor: onde fica a cidade de Micenas? Onde ficava Pilos? E as outras cidades da sua canção? Será que tudo isso é apenas imaginação? Os deuses me privaram da visão, respondeu o ancião, com a voz carregada de tristeza. Mas os verdadeiramente cegos são vocês. Acaso não viram as pedras gigantes talhadas nos campos? Nunca desenterraram da terra cacos de cerâmica pintada? Os ilotas assentiram com a cabeça. Sim, vimos pedras gigantes talhadas por ciclopes, pesadas demais para que até 10 homens as erguessem. Sim. Encontramos cacos brilhantes, espadas e facas enferrujadas. Nós as quebramos e lançamos no Eurotas. Sabíamos que os espartanos matariam quem fosse encontrado com armas. Cegos, vocês são cegos, disse o velho cantor pesaroso. Essas pedras são os restos de cidades antigas. Perto do Eurotas ergueu-se a cidade de Amiclas. Mais perto do mar estavam Micenas e Tirinto. Essas pedras não foram talhadas por ciclopes. Vocês vivem na terra de seus antepassados. Sua terra foi mãe de heróis. Um dia, tórios belicosos os atacaram. Tomaram e saquearam as cidades. Muitos mataram e venderam como escravos. E os que restaram vivos assentaram às margens do Eurotas e forçaram a pagar tributo. Então o Senhor cantava sobre nossos antepassados? Perguntei. Sentira. Orgulho. Sim, meu rapaz, respondeu o ancião. E nessas palavras simples, todo o meu mundo girou sob o próprio eixo. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei deitado sobre minha simples esteira de palha, fitando as vigas enegrecidas de fumaça de nossa cabana, pensando em meu pai e em como ele morrera tão mansamente, como todos os que vieram antes dele. Se ao menos tivesse ouvido as canções do ancião. Se ao menos soubesse que seus antepassados foram heróis que lutaram diante das muralhas de Troia e singraram mares cor de vinho rumo a terras distantes, ele não teria ido para a morte de forma submissa, como uma ovelha levada ao abate. E os outros, se tivessem ouvido essas canções antes,
Teriam vindo ajudar meu pai. Não teriam permitido que o matassem sem luta. As palavras do ancião ecoavam em minha mente como dobra de um grande sino de bronze. Somos descendentes de heróis, de guerreiros que ergueram cidades com muros tão maciços que gerações posteriores imaginaram que apenas gigantes poderiam tê-los construído. O sangue dos guerreiros de Agamemnon corre em nossas veias. Somos filhos daqueles que velejaram com Odisseu e lutaram sob as torres de Troia. Mas o que foi feito de nós? Como caímos tão longe da glória de nossos antepassados? O ancião nos contara. Os dórios vieram do norte como uma praga de gafanhotos, destruindo tudo em seu caminho. Subjugaram nossas cidades não por coragem ou sabedoria superiores, mas por pura superioridade numérica e ferocidade. Derrubaram o que levara gerações para construir e escravizaram os que sobreviveram ao primeiro assalto. E agora seus descendentes, esses espartanos, continuavam a obra iniciada por seus ancestrais. Mantinham-nos na ignorância de nossa herança, proibindo-nos até de portar armas ou cantar canções que pudessem lembrar quem um dia fomos. Matavam nossos mais fortes e mais bravos, geração após geração, garantindo que jamais voltaríamos a nos erguer para desafiar seu domínio. Ainda estava escuro quando o ancião se levantou para partir. Privado da visão, ele não podia saber se a noite ainda persistia ou se o dia já começara. Silenciosamente deixou nossa cabana, o cajado batendo no chão batido enquanto retomava a estrada. E, de repente, compreendi que não podia mais permanecer dentro daquelas paredes. Eu não podia continuar a trabalhar para que outros lucrassem do meu esforço. Não podia esperar até crescer para que os espartanos me matassem. Doía pensar em deixar minha mãe e minhas irmãs, mas eu precisava abandoná-las. A canção despertara algo em mim que não podia voltar a adormecer. Mostrara-me um modo diferente de viver. Um modo que honrava a memória de nossos ancestrais heróicos. O ancião mencionara um lugar chamado Itome. Uma alta montanha em algum ponto além do rio, não longe de onde outrora ficava a arenosa Pilos, a cidade do sábio Nestor. Disse que todos os que não suportavam mais a humilhação e o abuso dos espartanos fugiam para essa montanha. Eu encontraria essa montanha, decidi. Tinha olhos atentos e pernas fortes. Assim que alcançasse Itome, levaria minha mãe e minhas irmãs para lá. Mostraria a todos os ilotas o caminho da liberdade. A noite pareceu durar para sempre. Mas por fim, o ancião e eu caminhamos juntos por um tempo ao longo da estrada empoeirada. Dois companheiros improváveis ligados por um entendimento comum de que o mundo podia ser diferente do que era. A canção nos chamara adiante, rumo a um futuro incerto, porém cheio de esperança. Separei-me do cantor cego na encruzilhada onde o caminho para Itome se desviava da estrada principal. Ele pousou a mão nodosa sobre minha testa em bênção e sussurrou palavras em um dialeto antigo que eu não compreendi, mas senti nos ossos. Então seguiu seu caminho, o cajado marcando um ritmo que parecia acompanhar o compasso de suas canções heróicas. Fiquei muito tempo parado na encruzilhada, olhando de volta em direção à nossa aldeia. A fumaça começava a subir dos fogos de cozinha enquanto minha mãe e minhas irmãs preparavam a refeição da manhã. Logo perceberiam minha ausência, e minha mãe choraria. Mas eu esperava que, um dia, ela entendesse por que eu precisava partir. Esperava que, quando retornasse, pois eu estava decidido a retornar, trouxesse comigo o conhecimento e a força para libertar-las a todas. O caminho para Itome atravessava um território selvagem que poucos ilotas jamais viam. Pela primeira vez na vida, pisei um chão que nenhum capataz espartano havia trilhado. Respirei um ar que não carregava cheiro de subjugação. As colinas erguiam-se ao meu redor como gigantes adormecidos, cobertas por sombrios pinhais que sussurravam segredos ao vento. Águias planavam no alto, e seus gritos ecoavam nos penhascos rochosos como brados de guerra de heróis antigos. À medida que subia mais alto nas montanhas, comecei a encontrar outros fazendo a mesma jornada. Havia Lico, um ferreiro cujo filho fora morto na Crupteia do ano anterior. Suas mãos enormes, marcadas por anos de trabalho com ferro em brasa, tremiam de fúria quase contida, enquanto ele contava sua história. Havia Melissa, uma jovem cujo marido fora arrastado no meio da noite, deixando-a sozinha com 2 filhos pequenos. Ela os deixara com a irmã e jurara encontrar um modo de levá-los para um lugar seguro. Viajamos juntos por um tempo, partilhando o pouco alimento que tínhamos
e encontrando conforto na presença uns dos outros. Nenhum de nós jamais se aventurara tão longe de casa. E a selvageria das montanhas nos causava medo e êxtase ao mesmo tempo. Cada árvore retorcida parecia guardar uma magia antiga. Cada riacho que cruzávamos cantava com vozes de ninfas e espíritos d'água de que nossas avós falavam em histórias sussurradas. No segundo dia de viagem vimos o Monte Itomi erguendo-se diante de nós, como uma promessa tornada visível. Seu cume estava envolto em nuvens. E as encostas, escuras de florestas, pareciam estender-se até os próprios céus. Lendas antigas diziam que o próprio Zeus fora ali escondido quando bebê, protegido do pai, Cronos, que o teria devorado. Agora ele nos protegeria, enquanto aprendíamos a ser algo mais do que escravos. A trilha subia íngreme por uma floresta cada vez mais densa. O ar ficava mais rarefeito e frio à medida que escalávamos. E apertamos nossos mantos finos com mais força sobre os ombros. Mas a cada passo eu sentia crescer em mim um senso de libertação. Como se estivesse subindo de um poço profundo, rumo à luz acima. Perto do cume, encontramos os primeiros dos ilotas livres. Homens e mulheres que haviam feito essa jornada antes de nós e estabelecido uma comunidade oculta no abraço da montanha. Eram liderados por um homem chamado Aristómenes, que viria a ser famoso em toda a Grécia por sua resistência à tirania espartana. Mas, quando vi pela primeira vez, era apenas um homem alto, barbado, com olhos que ardiam como brasas e uma voz capaz de inspirar coragem no coração mais tímido. Aristómenes nos recebeu no acampamento com palavras que jamais esquecerei. Vocês já não são ilotas, disse. São messênios livres, descendentes de heróis. E esta montanha é seu lar, até que possamos reconquistar todas as terras roubadas de nossos ancestrais. Com várias centenas de homens, mulheres e crianças, vivendo em abrigos rústicos encaixados nas grutas naturais e saliências da montanha. Haviam talhado terraços nas encostas íngremes para cultivar cevada e feijão, e criavam cabras e ovelhas que pastavam nos prados altos. O mais importante, tinham armas, lanças e espadas de bronze que reluziam ao sol da montanha. Escudos gravados com os símbolos antigos da Messênia. Pela primeira vez na vida vi ilotas, não, messênios, de pé com dignidade e propósito. Os homens praticavam diariamente com as armas. As mulheres cuidavam das lavouras e preparavam o alimento. Mas também aprendiam a lutar, entendendo que a liberdade exige que todos estejam prontos para defendê-la. Até as crianças brincavam de jogos, que lhes ensinavam as habilidades de que precisariam como guerreiros e líderes. A vida no Monte Itomi não se parecia com nada do que eu já havia experimentado nos primeiros 14 anos da minha existência. Cada momento de cada dia fora moldado pelo conhecimento de que eu era ilota, escravo, propriedade do Estado espartano. Nunca tomara uma decisão que fosse realmente minha. Nunca pronunciara palavras que não pudessem trazer punição. Nunca me permitira sonhar com um futuro diferente. Agora, de repente, eu era livre para escolher como gastar meus dias. As primeiras semanas foram quase esmagadoras. Eu acordava em minha pequena morada escavada na rocha e ficava deitado longos minutos esperando que alguém me dissesse quais tarefas devia cumprir. Mas nenhuma voz de capataz bradava ordens. Nenhum senhor espartano chegava para me designar trabalho. O silêncio era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Aristómenes deve ter reconhecido a confusão que muitos de nós, recém-chegados, sentíamos, porque teve cuidado especial em nos ajudar a compreender o que significava a liberdade. Vocês passaram a vida ouvindo o que fazer, explicou certa manhã a um grupo de nós, sentados em círculo ao redor de um pequeno fogo. Agora precisam aprender a dizer a si mesmos o que fazer. Liberdade não é ausência de trabalho ou de responsabilidade. É a capacidade de escolher o próprio trabalho e aceitar responsabilidade pelas próprias escolhas. Escolhi aprender a arte da guerra. Todas as manhãs, antes do amanhecer, eu me juntava a outros jovens em um terreno plano perto do centro do acampamento, onde praticávamos com lança e espada. Minha primeira arma foi uma lança com ponta de bronze, que pertencera a um guerreiro espartano, uma dentre várias, que Aristómenes e seus homens haviam tomado em um ataque bem-sucedido a uma patrulha. A madeira do cabo estava lisa de tantos anos de uso, e quando a ergui pela primeira vez,
Senti um arrepio que subiu das palmas das mãos pelos braços até o coração. Aprender a lutar foi mais difícil do que eu esperava. Meu corpo, moldado por anos de trabalho no campo, era forte, mas não equilibrado do modo que o combate exige. Eu podia manejar uma foice o dia inteiro sem me cansar. Mas manter a lança na postura correta de luta por poucos minutos deixava os braços dormentes e os ombros em fogo. Meus pés, acostumados à terra fofa, dos sulcos arados, tropeçavam no chão pedregoso enquanto eu tentava dominar a dança complexa de avançar e recuar que a guerra demanda. Mas, pouco a pouco, dia após dia, comecei a melhorar. Minha base ficou mais firme, meus movimentos mais fluidos. A lança começou a parecer menos um fardo desengonçado e mais uma extensão do meu próprio corpo. Mais importante ainda, comecei a entender que aprender a lutar era mais do que empunhar armas. Tratava-se de acreditar que eu tinha o direito de defender a mim e aos que me eram caros. Tratava-se de recusar o papel de vítima. À tarde, quando o calor tornava impossível o treino com armas, estudávamos outras habilidades de que um povo livre precisa. Um velho sacerdote chamado Diocles, que fugira para a montanha depois que os espartanos destruíram seu templo, ensinava-nos a ler e a escrever. Essas habilidades eram proibidas aos ilotas, mas aqui em Itomi eram consideradas essenciais para quem esperasse ajudar a liderar a luta pela independência messênia. Descobri que tinha talento para as letras. As formas do alfabeto pareciam vir naturalmente à minha mente e, em pouco tempo, eu copiava trechos de textos antigos que Diocles salvara do templo. Aprendi sobre o grande legislador Licurgo que organizara a sociedade espartana e sobre Solon de Atenas, tido como reformador sábio. Li relatos de batalhas travadas por nossos antepassados e poemas que celebravam a beleza de nossa terra natal. Mas as lições mais importantes que aprendi no Monte Itomi nada tinham a ver com armas ou letras. Eram lições sobre o que significa viver como parte de uma comunidade de pessoas livres. Toda decisão importante que afetava o acampamento era tomada em assembleia, com todo homem e toda mulher adultos tendo o direito de falar e votar. As disputas eram resolvidas por juízes escolhidos entre os membros mais respeitados da comunidade, e não pelo arbítrio dos senhores espartanos. Vi, admirado, antigos ilotas transformarem-se em cidadãos. Lico, o ferreiro, cuja fúria ardia quando o conheci, aprendeu a canalizar a raiva em trabalho produtivo, forjando armas e ferramentas para a comunidade. Melissa, que fugira para as montanhas para escapar ao destino do marido, tornou-se uma de nossas batedoras mais eficientes. Seu conhecimento das aldeias do vale era inestimável para planejar incursões e resgates. Mais espantoso ainda, vi a mim mesmo mudar. O garoto amedrontado que se escondera sob esteiras enquanto seu pai era arrastado estava se tornando um jovem capaz de se levantar diante da assembleia e defender um curso de ação. Os músculos que eu desenvolvera manejando ferramentas agrícolas agora eram moldados pelo treino de armas da compleição de um guerreiro. A mente mantida deliberadamente na ignorância expandia-se para abarcar novas ideias e possibilidades, mas a liberdade aprendi não vinha sem custos. A vida no Monte Itomi era dura de maneiras que minha existência anterior como ilota jamais fora. Na aldeia lá embaixo, eu tinha alimento e abrigo garantidos, ainda que escassos e ao preço da minha dignidade. Aqui na montanha precisávamos criar tudo de que necessitávamos com nosso próprio esforço. O inverno foi o professor mais cruel. O primeiro inverno que passei em Itomi quase quebrou meu espírito. A neve caiu cedo e espessa, bloqueando as trilhas que ligavam nosso acampamento ao mundo lá fora. Nossas reservas de grão baixaram, e fomos forçados a sobreviver com mingau ralo e a caça que nossos caçadores conseguissem abater nas florestas congeladas. Muitas noites adormeci, com o estômago contraído de fome, perguntando-me se eu cometera um erro terrível ao deixar minha aldeia. O frio era pior do que a fome. Nossos abrigos rústicos talhados no costado da montanha protegiam do vento e da neve, mas não conseguiam deter o gelo amargo que parecia infiltrar-se até os ossos. Aglomerávamos-nos em torno de fogueiras pequenas, queimando madeira preciosa que precisava ser buscada em bosques cada vez mais distantes. Eu passava horas por dia ajudando a cortar e carregar lenha, com as mãos tão dormentes de frio que mal conseguiam segurar as ferramentas. Vários dos nossos morreram naquele primeiro inverno. O velho Diocles, o sacerdote que me ensinara a ler,
Sucumbiu a uma febre contra a qual seu corpo idoso não pôde lutar. 2 das crianças pequenas do acampamento morreram de frio apesar de todos os esforços para mantê-las aquecidas. Enterramo-las em covas rasas escavadas na terra congelada. E Aristómenes falou palavras sobre seus corpos, que honravam seu sacrifício pela causa da liberdade. Mas a primavera veio, como sempre vem, trazendo consigo um renovado senso de esperança e propósito. A neve derreteu, revelando brotos novos que rompiam o solo da montanha. Nossos caçadores trouxeram de volta veados gordos e javalis das florestas que despertavam. Mais importante, chegaram novos refugiados das terras baixas, trazendo notícias do aumento da opressão espartana e suas próprias histórias de despertar para a possibilidade da liberdade. Entre esses recém-chegados estava meu primo Nicômedes, um jovem da minha idade cujo pai era o irmão mais novo do meu pai. Ele fez a jornada perigosa até Itome depois de testemunhar a mais recente rodada de mortes da Cruptei em nossa aldeia. Mais 3 rapazes haviam sido assassinados por bandos errantes de jovens espartanos. Seus corpos deixados nos campos como aviso a outros que pudessem pensar em resistir. Nicômedes trouxe notícias devastadoras sobre minha família. Minha mãe adoecera pouco depois da minha partida, enfraquecida pela preocupação e pelo fardo adicional de tentar administrar nossa pequena roça sem ajuda. Minha irmã mais nova fora obrigada a trabalhar nos campos normalmente destinados a homens, e a exposição constante ao sol e ao vento a deixara magra e consumida, além de seus anos. Pior de tudo, oficiais espartanos visitaram nossa cabana várias vezes, fazendo perguntas sobre meu desaparecimento e ameaçando punir quem quer que estivesse ajudando ilotas fugidos. As notícias encheram-me de culpa e angústia. Ao escolher a liberdade para mim, trouxera sofrimento adicional àqueles que mais amava. Quis largar tudo e voltar para ajudá-los. Mas Aristómenes aconselhou paciência. Sua mãe e suas irmãs precisam de mais do que sua presença, disse-me. Elas precisam da esperança que você representa. Se voltar agora, sem treinamento e sozinho, nada conseguirá além de acrescentar seu nome à lista dos mortos. Mas, se concluir seu treinamento e nos ajudar a construir nossa força, talvez um dia retorne como parte de uma força capaz de libertá-las a todas. Assim, permaneci e continuei a treinar, embora cada dia trouxesse nova preocupação com o bem-estar de minha família. Lancei-me aos exercícios de armas com intensidade renovada, levando meu corpo além dos próprios limites em preparação para as batalhas que eu sabia que viriam. Estudei as artes da guerra com a mesma dedicação que antes aplicara à lavoura, aprendendo tática e estratégia com Aristómenes e os outros combatentes experientes de nosso grupo. Meu primeiro verdadeiro contato com o combate veio na segunda primavera do meu tempo no Monte Itome. Aristómenes vinha planejando um ataque a um posto avançado espartano no Vale Abaixo, uma pequena fortaleza que controlava uma passagem crucial através das montanhas. O posto era fracamente guarnecido. Talvez 20 guerreiros espartanos e um punhado de servos ilotas, mas representava um importante símbolo do controle espartano sobre o território messênio. Ofereci-me ansiosamente para a incursão. Apesar de nunca ter participado de combate real, Aristómenes relutava em incluir lutadores não testados numa missão tão perigosa. Mas nossos números ainda eram pequenos, e todo guerreiro capaz fazia falta. Depois de muita discussão, ele concordou em permitir que eu me juntasse à força de assalto, desde que eu prometesse seguir as ordens à risca e não tentar atos de heroísmo que pudessem pôr em risco meus companheiros. Deixamos o acampamento da montanha antes do amanhecer, numa noite sem lua, descendo em fila indiana por trilhas estreitas que apenas nossos batedores conheciam. Éramos 30 ao todo. Uma mistura de combatentes experientes que estavam com Aristómenes havia anos, e recrutas mais novos como eu, ansiosos para provar o próprio valor. Movíamos-nos em completo silêncio, comunicando-nos por sinais de mão que treináramos até se tornarem instintivos. A aproximação à fortaleza consumiu quase toda a noite. Tivemos de dar ampla volta em várias patrulhas espartanas, escondendo-nos em olivais e ravinas rochosas, enquanto homens armados passavam a poucos passos de nossos esconderijos. Meu coração martelava no peito tão alto que eu tinha certeza de que o inimigo ouviria. Mas, de algum modo, permanecemos despercebidos. Quando o céu oriental começou a clarear com os primeiros indícios de aurora, alcançamos nossas posições ao redor da fortaleza. Era uma estrutura simples,
muros de pedra cercando um pátio central, com uma única torre que servia ao mesmo tempo de posto de vigia e arsenal. Fumaça começava a subir das fogueiras de cozinha dentro dos muros, enquanto a guarnição se preparava para mais um dia rotineiro de ocupação. Aristómenes dividiu-nos em 3 grupos. O maior, liderado por ele próprio, atacaria o portão principal. Uma força menor escalaria as muralhas no lado cego da fortaleza e atacaria por dentro. O terceiro grupo, do qual eu fazia parte, recebeu a missão de impedir que qualquer soldado inimigo escapasse para dar o alarme em instalações espartanas maiores. O ataque começou com uma chuva de flechas de nossos arqueiros ocultos. Os sentinelas espartanos nas muralhas gritaram de surpresa e dor quando as hastes de ponta de bronze encontraram seus alvos, antes que pudessem organizar uma defesa adequada. Aristómenes e seus homens já estavam no portão, usando barras de ferro para forçar a abertura das pesadas traves de madeira que o travavam. O que se seguiu foi um caos de vozes em brado, bronze em choque e o som úmido de lâminas cortando carne. Imaginei que sentiria medo na minha primeira batalha, mas em vez disso senti uma estranha clareza e propósito, quando um guerreiro espartano rompeu nossa linha e tentou fugir rumo ao vale abaixo. Persegui-o sem hesitar. A lança baixa. Ele era mais velho e mais experiente do que eu, mas também estava ferido e em pânico. Quando se virou para me encarar, vi o sangue escorrendo de um talho na testa e o terror em seus olhos. Por um momento ficamos frente a frente na luz da manhã. O messênio livre e o opressor espartano, representantes de 2 povos cuja animosidade se acumulava havia gerações. Então ele atacou, e o instinto assumiu. Todas as horas de treino na montanha renderam fruto quando apartei seu golpe inicial. E respondi com um contra-ataque rápido, que abriu um longo corte ao longo do braço da espada. Ele deixou cair a arma e caiu de joelhos, erguendo as mãos em rendição. Fiquei sobre ele com a ponta da lança à sua garganta, ofegando pelo esforço do combate. Aquele homem era meu inimigo, representante do sistema que escravizara meu povo e assassinara meu pai. Eu tinha todo o direito de matá-lo. E todos entenderiam se o fizesse. Mas olhando para o seu rosto apavorado, percebi que não podia. Era apenas um homem, provavelmente não muito mais velho do que eu, que nascera num sistema que não escolhera, assim como eu não escolhera nascer ilota. Vá, disse-lhe, recuando e baixando a lança. Volte aos seus senhores e diga-lhes que a Messênia não está morta. Diga-lhes que nunca deixaremos de lutar até que todo ilota seja livre. Ele me fitou atônito por um instante. Depois se ergueu às pressas e correu em direção ao vale, segurando o braço ferido. Observei-o sumir na névoa da manhã, perguntando-me se eu tomara a decisão certa, ou se apenas mostrara uma fraqueza que traria maior sofrimento ao meu povo. A incursão contra a fortaleza foi um completo sucesso do ponto de vista militar. Capturamos grandes estoques de armas e suprimentos. Libertamos uma dúzia de ilotas que haviam sido mantidos como prisioneiros. E demonstramos que o poder espartano não era invencível. Mais importante ainda, a notícia de nossa vitória espalhou-se rapidamente por toda a região, inspirando outras comunidades de ilotas a começar a organizar seus próprios esforços de resistência. Mas o sucesso veio a um preço. Poucos dias após nosso ataque, começaram as represálias espartanas. Patrulhas de guerreiros de mantos vermelhos varreram todas as aldeias de ilotas da área, realizando interrogatórios e execuções brutais. Qualquer um suspeito de ter ligação com os rebeldes da montanha era morto no ato. Famílias inteiras foram exterminadas com base apenas em boatos e suspeitas. As piores notícias vieram de minha aldeia natal. Os espartanos chegaram lá 3 dias após nossa incursão, convencidos de que a proximidade do Monte Tome a tornava um foco de atividade revolucionária. Mataram todos os homens adultos da aldeia. Mais de 40. Incluindo vários tão velhos e frágeis que mal conseguiam andar, quanto mais representar alguma ameaça ao domínio espartano. Entre os mortos estava meu tio, pai de Nicômedes, que fora torturado antes da execução na tentativa de forçá-lo a revelar informações sobre as atividades dos rebeldes. Morreu sem dizer uma palavra, protegendo com silêncio segredos que não possuía. Sua esposa e suas filhas foram vendidas a mercadores de escravos de cidades distantes espalhadas para os confins do mundo mediterrâneo, onde jamais tornariam a ver sua terra natal. Quando Nicômedes soube do destino do pai, chorou abertamente por 3 dias e 3 noites. Depois, seu luto transformou-se em uma fúria fria e implacável que assustava até seus amigos mais próximos.
Oferecia-se para toda missão perigosa, buscando oportunidades de matar espartanos, com uma intensidade obstinada que preocupava nossos líderes. Aristómenes tentou aconselhá-lo sobre os perigos de lutar movido pela raiva e não pelo princípio, mas Nicômedes não quis ouvir. Eu me sentia responsável por todo esse sofrimento. Minha decisão de juntar-me aos rebeldes trouxera morte e destruição a inocentes que nunca escolheram fazer parte de nossa luta. Os rostos dos mortos assombravam meus sonhos, e comecei a questionar se a causa da liberdade valia um preço tão terrível. Essas dúvidas chegaram ao auge certa noite, quando eu fazia guarda em uma das trilhas da montanha. O sol se pusera havia horas, e a única luz vinha das estrelas espalhadas pelo céu límpido. Ao longe, eu vi o brilho tênue de fogueiras nas aldeias de Ilotas no vale abaixo. Comunidades que viviam em medo constante de represálias espartanas, por crimes que nunca haviam cometido. Enquanto eu lutava com a própria consciência, ouvi passos na trilha abaixo. Lancei o desafio que todo sentinela devia fazer, e fiquei aliviado ao ouvir a voz de Aristómenes respondendo com a palavra de ordem correta. Ele subiu para juntar-se a mim no posto, acomodando-se numa rocha próxima com a naturalidade de quem passara a maior parte da vida adulta na natureza selvagem. Você parece perturbado, jovem Proclo, disse, estudando meu rosto à luz das estrelas. Está tendo dúvidas sobre nossa causa. Sem perceber, derramei todas as minhas dúvidas e medos. A culpa pelos aldeões que morreram por causa de nossas ações, a preocupação com a segurança de minha família, a incerteza sobre se a resistência violenta era o caminho certo para a liberdade. Aristómenes ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando para mostrar que compreendia o que eu dizia. Quando terminei, ele ficou em silêncio por muito tempo, fitando o vale onde nosso povo vivia em cativeiro. Por fim falou, com uma voz que carregava o peso de anos de luta e perda. Eu senti cada dúvida que agora o atormenta, disse. Chorei por todo inocente que morreu por ações que ordenei ou apoiei. Perguntei a mim mesmo se estamos ajudando nosso povo, ou apenas agravando seu sofrimento. Essas dúvidas não são sinais de fraqueza, Proclo. São sinais de que você ainda tem consciência, de que entende o verdadeiro custo do que tentamos alcançar. Ele virou-se para encarar-me diretamente, os olhos refletindo o brilho das estrelas como poças escuras. Mas também vi o que acontece a um povo que aceita a escravidão sem resistir. Vi messênios orgulhosos tornarem-se criaturas quebradas e derrotadas, que transmitem sua servidão aos filhos como uma doença hereditária. Vi comunidades inteiras esquecerem que um dia foram livres, até que a escravidão se torne não apenas sua condição, mas sua identidade. Chegou um visitante inesperado, que mudaria o rumo da minha vida. Compreensão. Era o fim do outono, e as primeiras neves começavam a salpicar os picos mais altos, quando nossos sentinelas relataram um viajante solitário subindo as trilhas da montanha. Isso já era incomum o suficiente para justificar a investigação, pois a maioria aprendera a evitar a região por causa da guerra constante entre rebeldes e forças espartanas. O viajante revelou-se um idoso ateniense chamado Xenófanes, filósofo e poeta que vagava pela Grécia havia muitos anos. Era magro e frágil, com uma barba branca que quase lhe chegava aos joelhos, e olhos que pareciam guardar a sabedoria acumulada de décadas. O que o trouxera ao nosso remoto reduto foi uma carta do cantor cego, que primeiro despertara em mim a consciência de nossa herança. De algum modo, o velho soubera de nossa comunidade, e recomendara-nos ao amigo, como gente que valia a pena instruir. Xenófanes trazia consigo uma pequena, porém preciosa, coleção de rolos contendo obras de vários poetas e pensadores. Mais importante, trazia algo que nenhum de nós jamais experimentara: educação formal nas tradições da cultura e da filosofia gregas. Sob sua orientação, passei a entender que a luta pela liberdade messênia fazia parte de uma conversa muito mais ampla sobre justiça, governo e a relação adequada entre indivíduos e suas comunidades. O velho filósofo estabeleceu o que chamou de escola em uma das maiores cavernas perto do centro do acampamento. Todas as noites, depois do treinamento militar e dos trabalhos do dia, qualquer um que quisesse aprender podia reunir-se ali para ouvi-lo falar sobre as grandes questões que ocupavam as mentes pensantes em todo o mundo grego. O que é a justiça? Como um povo livre deve governar a si mesmo? Que obrigações temos para com as gerações futuras? Tornei-me um de seus alunos mais devotos, passando cada momento livre ouvindo suas lições ou copiando trechos de seus rolos.
Por seus ensinamentos, aprendi sobre as reformas de Solon, em Atenas, que libertara devedores escravizados e instituíra leis que protegiam os cidadãos comuns do poder arbitrário dos aristocratas. Li sobre as constituições de diversas polis e comecei a compreender as diferentes maneiras pelas quais as sociedades humanas podiam se organizar. Mas, talvez mais importante, Xenófanes ajudou-me a entender que nossa luta contra a opressão espartana não era única. Ao longo da história e por todo o mundo grego, pessoas enfrentaram escolhas semelhantes entre liberdade e escravidão, justiça e tirania. Alguns escolheram resistir, outros aceitaram o destino. Os desfechos variaram muito, mas as questões morais fundamentais permaneceram as mesmas. É preciso compreender, disse-nos certa noite a nosso pequeno grupo de alunos, que vocês não lutam apenas pelo direito de serem deixados em paz por Esparta. Lutam pelo direito de determinar o próprio destino como povo. Isso significa que precisam refletir cuidadosamente sobre que tipo de sociedade querem criar quando alcançarem a liberdade. Era uma ideia nova para a maioria de nós. Estávamos tão concentrados no objetivo imediato de pôr fim ao domínio espartano que pouco pensáramos no que viria após a vitória. Mas Xenófanes nos desafiou a ir além da mera vingança, ou da simples restauração de uma idade de ouro imaginada. Queria que concebêssemos um novo tipo de sociedade messênia, uma que fosse digna dos sacrifícios feitos para alcançá-la. Sob sua orientação, começamos a debater questões que nunca nos haviam ocorrido. Devem os ilotas libertos ter os mesmos direitos políticos dos que nunca foram escravizados? Como devemos tratar os espartanos que caírem em nossas mãos? Que sistema econômico melhor serviria a uma Messênia livre? Essas discussões frequentemente avançavam noite adentro, aquecendo-se à medida que pontos de vista diferentes se chocavam e evoluíam. Senti-me particularmente atraído pelas questões de educação e cultura. Minha própria transformação, de camponês ignorante a alguém capaz de ler e escrever, mostrara-me o poder do conhecimento para mudar vidas. Passei a sonhar com uma Messênia em que toda criança, independentemente da condição social dos pais, tivesse acesso ao aprendizado. Essa visão ia muito além do que existia mesmo nas cidades gregas mais avançadas. Mas Xenófanes encorajava-me a pensar com ousadia. Grandes mudanças nos assuntos humanos, lembrou-me ele, sempre começam quando alguém imagina algo que jamais existiu. Quando começou o meu 4º ano no Monte Itomi, nosso pequeno grupo de rebeldes crescera até se assemelhar a um verdadeiro exército. A fama das vitórias de Aristómenes espalhara-se por todo o Peloponeso, inspirando comunidades de ilotas na região a se erguerem contra seus senhores espartanos. O que começara como atos isolados de resistência evoluíra para uma campanha coordenada que representava uma ameaça real ao poder de Esparta. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Nossas forças já somavam milhares, exigindo logística e organização complexas que testavam as capacidades de nossa liderança. Os víveres, suficientes para algumas centenas de combatentes da montanha, tornaram-se insuficientes para um exército de fato. Armas e equipamentos precisavam ser fabricados ou capturados em quantidades muito maiores. Mais difícil ainda, os grupos diversos que se juntaram à nossa causa frequentemente tinham ideias conflitantes quanto à estratégia e aos objetivos. Alguns dos recém-chegados moviam-se principalmente pelo desejo de vingança contra espartanos específicos que lhes haviam feito mal. Eles pressionavam por ataques imediatos a grandes fortalezas espartanas, independentemente da situação tática ou das prováveis baixas. Outros, especialmente os oriundos das comunidades de ilotas mais empobrecidas, pareciam mais interessados em saques do que no objetivo mais amplo da independência messênia. Gerir essas facções, mantendo a disciplina militar, exigia habilidades que poucos de nós possuíam. Vi-me cada vez mais envolvido nesses desafios organizacionais. Minha alfabetização e educação sob Xenófanes tornaram-me valioso como administrador e planejador. Aristómenes começou a designar-me para trabalhar com grupos rebeldes recém-chegados, ajudando a integrá-los à nossa estrutura de comando e garantindo que compreendessem nossas regras de conduta. Esse trabalho era muitas vezes frustrante, mas deu-me percepções sobre a complexidade da liderança que meu foco anterior no treinamento individual não havia proporcionado. Uma das situações mais difíceis surgiu quando um grupo de ilotas rebeldes das regiões costeiras chegou trazendo quase uma centena de escravos fugitivos de várias nacionalidades.
Esses homens e mulheres haviam escapado de seus senhores quando a notícia de nosso levante alcançou suas comunidades e buscavam em nós proteção e liderança. Mas muitos não falavam grego, e sua presença complicou nossas relações com algumas comunidades de ilotas que viam os escravos estrangeiros como concorrentes por recursos escassos. A pergunta sobre o que fazer com esses refugiados levou a debates acalorados entre nossa liderança. Alguns argumentavam que deveríamos acolher qualquer pessoa disposta a lutar contra Esparta, independentemente de sua origem. Outros sustentavam que nossa luta era especificamente pela liberdade messênia e que aceitar combatentes estrangeiros diluiria nossa causa e confundiria nossos objetivos. Houve ainda quem se preocupasse com os problemas práticos de alimentar e equipar pessoas sem conhecimento das condições locais ou lealdades estabelecidas para com nossa causa. Depois de muita discussão, decidimos aceitar todos os que estivessem dispostos a prestar um juramento de lealdade à independência da Messênia e a cumprir nossas regras de conduta. Essa decisão mostrou-se sábia em muitos aspectos, pois vários dos combatentes estrangeiros trouxeram habilidades valiosas às nossas forças. Um grupo de metalúrgicos sírios ajudou-nos a estabelecer uma produção melhor de armas. Um antigo escriba egípcio ensinou aos nossos responsáveis pelos registros métodos mais eficientes para controlar suprimentos e pessoal. De modo notável, um arqueiro cita chamado Anacarses tornou-se um de nossos treinadores militares mais eficazes, ensinando técnicas que se revelaram cruciais em batalhas posteriores. Mas o crescimento de nossas forças também nos tornou um alvo mais atraente para a ação militar espartana. Já não podiam nos descartar como um incômodo menor que se resolveria com patrulhas de rotina e represálias. O rei Anaxandridas, ele próprio, assumiu o comando pessoal da campanha contra nós, trazendo consigo o maior exército espartano reunido em memória viva. A primeira grande batalha desta nova fase da guerra ocorreu no fim do verão, numa planície próxima às antigas ruínas de Esteniclauro. Aristómenes posicionara nossas forças em terreno elevado com vista para o campo de batalha, na esperança de neutralizar as vantagens espartanas no combate tradicional de infantaria pesada. Nosso plano era usar armas de arremesso e mobilidade para desgastar suas forças antes de partir para o corpo a corpo. Eu já havia participado de inúmeras incursões e escaramuças durante meus anos com os rebeldes, mas a batalha de Esteniclauro foi minha primeira experiência de guerra em larga escala. Nada no meu treinamento me preparara para a realidade de encarar milhares de guerreiros espartanos dispostos em sua famosa formação de falange, as lanças de ponta de bronze reluzindo ao sol da manhã como uma floresta de metal letal. Nossa posição na encosta concedia-nos uma vista dominante de todo o campo de batalha. Eu vi as forças espartanas desdobrando-se em ordem perfeita, fileira após fileira de hoplitas equipados de modo idêntico, seus mantos vermelhos e o bronze polido criando um padrão quase hipnótico de cor e luz. Atrás deles marchavam unidades de periecos, povos livres porém subordinados, que serviam como tropas auxiliares nos exércitos espartanos. Nos flancos, unidades de cavalaria preparavam-se para contornar nossas posições e atacar pela retaguarda. Aristómenes movia-se entre nossas forças, oferecendo palavras de ânimo e instruções finais. Quando alcançou a seção da linha onde eu me encontrava, apertou meu ombro com a mão firme e fitou-me diretamente nos olhos. Hoje lutamos não apenas por nós, disse ele, mas por toda criança ilota que merece crescer livre. Lembre-se do seu treino. Confie em seus companheiros e saiba que nossa causa é justa. A batalha começou com uma chuva de flechas e dardos de ambos os lados. Nossa posição na encosta tornava-nos alvos difíceis para as armas de arremesso espartanas, enquanto nossos arqueiros e fundeiros conseguiam infligir baixas significativas nas formações inimigas densamente compactas. Por talvez uma hora, os dois exércitos trocaram projéteis, enquanto os espartanos avançavam lentamente encosta acima em direção às nossas posições. Mas por fim, como sabíamos que aconteceria, chegou o momento do combate cerrado. A falange espartana alcançou a base do nosso outeiro e iniciou sua subida metódica rumo às nossas linhas defensivas. Eu ouvia seus brados de guerra crescendo à medida que se aproximavam. Não os gritos selvagens de guerreiros bárbaros, mas o cântico disciplinado e rítmico que os marcava como os soldados mais profissionais do mundo grego. Quando finalmente atingiram nossas linhas, o impacto foi como um terremoto. O estrondo de bronze contra bronze, o estalar de hastes de lança de madeira e os gritos de homens feridos criaram uma cacofonia que parecia preencher todo o mundo. Encontrei-me comprimido ombro a ombro com meus companheiros,
cravando a lança contra figuras de manto vermelho que surgiam e sumiam na confusão rodopiante do combate. A luta era mais exaustiva do que eu imaginara. Cada estocada exigia um esforço enorme. E a parar os golpes inimigos enviava choques pelos braços e ombros que deixavam os músculos em chamas. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos e dificultando a visão. A lâmina de bronze de minha lança tornou-se escorregadia de sangue. Não sabia se dos inimigos, aos poucos. Apesar da vantagem do terreno e de nossa resistência feroz, a disciplina superior e o equipamento dos espartanos começaram a prevalecer. A formação de falange, aperfeiçoada por gerações de guerra, mostrou-se mais eficaz do que nossos arranjos defensivos improvisados. Trechos de nossa linha começaram a ceder sob a pressão implacável de seu avanço. Foi então que Aristómenes tomou uma decisão que provavelmente salvou nosso exército da destruição completa. Em vez de permitir que fôssemos lentamente sobrepujados num moedor de carne de atrição, ordenou uma retirada combatida para posições preparadas mais acima na montanha. Essa manobra exigia tremenda disciplina e coordenação, pois qualquer desordem nas fileiras daria aos espartanos a oportunidade de transformar a retirada em debandada. Encontrei-me na retaguarda que cobria a retirada do exército. Foi talvez o combate mais perigoso e extenuante de toda a batalha, pois precisávamos manter nossas posições tempo suficiente para que a força principal se desengajasse, e então recuar nós mesmos, sem sermos esmagados pelos perseguidores. Por várias vezes pensei que seríamos atropelados, mas, de algum modo, nosso pequeno grupo de voluntários conseguiu manter a formação e executar a retirada em boa ordem. A batalha de Esteniclauro foi tecnicamente uma derrota para nossas forças. Fomos expulsos do campo e forçados a abandonar as posições defensivas planejadas. Mas em muitos aspectos, representou uma espécie de vitória. Enfrentamos todo o poder do exército espartano e sobrevivemos como força de combate organizada. Nossas baixas, embora significativas, foram muito menores do que seriam se tivéssemos tentado igualar os espartanos na guerra hoplítica tradicional. Mais importante, demonstramos a nós mesmos e ao mundo grego em geral que rebeldes e ilotas podiam enfrentar seus antigos senhores em batalha campal. Mas o custo humano de nossa resistência tornava-se cada vez mais difícil de suportar. Entre os mortos em Esteniclauro estava Lico, o ferreiro, que se juntara à nossa causa depois que o filho fora morto na Crupteia. Morreu como viveu, com coragem feroz e determinação inquebrantável, liderando um contra-ataque que permitiu a dezenas de companheiros escapar do cerco. Encontramos seu corpo cercado por espartanos caídos, o enorme martelo de ferreiro ainda preso às mãos. Melissa, a jovem que se tornara uma de nossas batedoras mais eficazes, foi ferida na perna por um dardo espartano durante nossa retirada. A ferida infeccionou apesar de todos os esforços para tratá-la, e ela morreu em agonia alguns dias após a batalha. Suas últimas palavras foram instruções para mensagens a serem enviadas aos filhos, que não via desde que fugira para as montanhas anos antes. Talvez o mais difícil de aceitar tenha sido a morte de meu primo Nicômedes. Sua fome de vingança contra os espartanos finalmente superou a cautela e a disciplina. No auge do combate, rompeu nossa formação para perseguir um oficial espartano que lhe lembrava os homens que mataram seu pai. A perseguição levou-o ao meio de uma unidade inimiga, onde foi rapidamente dominado e abatido. Recuperamos seu corpo após a batalha. Mas a visão de seu rosto jovem, congelado numa expressão de fúria e dor, perseguiu-me por meses. Cada perda diminuía não apenas nossa capacidade militar, mas também nosso senso de propósito e esperança. Não eram soldados anônimos morrendo por princípios abstratos. Eram amigos, familiares e companheiros cujas histórias individuais se entrelaçaram à minha. Suas mortes forçaram-me a encarar questões sobre o sentido e o valor últimos de nossa luta que antes eu conseguira evitar. Nas semanas que se seguiram à batalha, enquanto nossas forças se reorganizavam em refúgios mais remotos da montanha, passei longas horas com Xenófanes, buscando uma sabedoria que me ajudasse a dar sentido a tanto sofrimento. O velho filósofo ouviu pacientemente minhas dúvidas e temores, oferecendo reflexões que, pouco a pouco, me fizeram entender que a complexidade moral de nossa situação não era fraqueza, mas sinal de nossa humanidade. A guerra, disse-me certa noite enquanto nos aquecíamos a um pequeno fogo, é a mais terrível das atividades humanas porque obriga pessoas boas a fazer coisas terríveis por razões necessárias. A tragédia não é sentir culpa pelas mortes que suas escolhas causaram. A tragédia seria não sentir culpa alguma.
No instante que deixamos de prantear nossos inimigos tanto quanto nossos amigos, tornamo-nos os próprios monstros contra os quais lutamos. Suas palavras ajudaram-me a entender que a dor que eu sentia não era algo a superar ou descartar, mas algo a carregar e honrar. Os mortos, amigos ou inimigos, mereciam ser lembrados não apenas como baixas de uma luta política, mas como indivíduos cujas vidas tinham valor independente de qualquer causa que servissem. Essa compreensão levou-me a começar a manter um registro escrito de nossa luta, documentando não apenas as grandes batalhas e decisões estratégicas, mas as histórias pessoais das pessoas cujas vidas eram moldadas por nossas escolhas. Escrevi sobre Lico e seu amor feroz pelo filho morto, sobre Melissa e seu sacrifício por filhos que talvez nunca tornasse a ver, sobre Nicômedes e sua busca autodestrutiva por vingança. Eu esperava que, um dia, quando a luta terminasse, essas histórias individuais ajudassem as gerações futuras a entender o verdadeiro preço da liberdade que herdassem. Ao final do nosso 4º ano de resistência organizada, surgiu uma oportunidade inesperada, que acabaria levando à fase mais significativa da minha jornada pessoal. Um navio mercante de Atenas, desviado de sua rota por tempestades de outono, ancorou em um pequeno porto da costa messênia. O capitão, um homem chamado Clístenes, simpatizava com nossa causa e concordou em levar mensagens entre nossas forças e possíveis aliados em outras cidades gregas. Por essa conexão, soubemos das notáveis reformas recentemente implementadas em Atenas pelo legislador Solon. Segundo os relatos que nos chegaram, Solon conseguira enfrentar muitos dos mesmos problemas de escravidão por dívidas e desigualdade social que afligiam as comunidades de ilotas em todo o Peloponeso. Mais intrigante ainda, ele realizara essas mudanças por meios legais e políticos, e não por revolução violenta. Aristómenes decidiu que precisávamos aprender mais sobre esses desdobramentos atenienses, tanto para ver se ofereciam modelos aplicáveis à nossa situação, quanto para explorar a possibilidade de obter apoio ateniense para a independência messênia. Quando pediu voluntários para uma missão perigosa a Atenas, a viagem a Atenas foi minha primeira saída do Peloponeso e minha primeira experiência real do amplo mundo grego, além dos estreitos limites dos territórios controlados por Esparta. Viajando disfarçado de ajudante de comerciante, segui para o norte por terras controladas por várias cidades-estado e grupos tribais. O que mais me impressionou foi a diversidade de formas pelas quais as comunidades gregas se organizavam. Algumas, como Esparta, eram sociedades rigidamente hierárquicas, onde uma pequena elite guerreira dominava grandes populações subalternas. Outras, como muitas das cidades menores por que passei, pareciam operar como confederações soltas de famílias extensas, com as decisões compartilhadas entre chefes de casa segundo tradições antigas. Mas Atenas era diferente de tudo o que eu havia encontrado. Antes mesmo de chegar à cidade, era possível sentir que aquele era um lugar onde novas ideias sobre organização social humana estavam sendo testadas. As estradas que levavam à cidade fervilhavam de viajantes de todo o Mediterrâneo. Mercadores, estudiosos, artesãos e diplomatas que vinham participar do que parecia ser um experimento contínuo de governança coletiva. A cidade em si era maior e mais complexa do que eu julgara possível. Esparta, que me parecera impressionante quando a visitei pela primeira vez ainda menino, revelou-se pouco mais do que uma grande aldeia em comparação. Atenas se espalhava por várias colinas e vales, com distritos diferentes dedicados a atividades diversas, mercados, oficinas, templos e bairros residenciais que abrigavam gente de todos os estratos sociais. Mas o que mais me impressionou não foi o tamanho da cidade. Na Ágora, o mercado central, cidadãos reuniam-se diariamente para discutir questões de política e governo com uma sofisticação e abertura impensáveis em qualquer território controlado pelos espartanos. Pessoas que discordavam profundamente entre si podiam defender seus pontos de vista sem medo de perseguição, confiantes de que suas ideias seriam julgadas por seu mérito, não pelo status social de quem as apresentava. Por meio do meu contato mercador, consegui finalmente organizar um encontro com Solon em pessoa. O grande legislador recebeu-me em sua modesta casa perto da Acrópole. Numa sala simples, forrada de rolos e materiais de escrita. Era mais velho do que eu esperava. Quase 70 anos. Mas seus olhos permaneciam agudos e atentos, e sua voz carregava a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido e acatado.
Preparei-me com cuidado para a reunião, pensando nas perguntas que queria fazer e nas informações que esperava obter. Mas Solon desarmou-me de imediato com sua franqueza e genuíno interesse em nossa luta messênia. Em vez de tratar-me como curiosidade ou possível fonte de informações, falou comigo como quem, seriamente engajado com questões de justiça, fala outro. Fale-me sobre seu povo, disse simplesmente. Não sobre sua situação militar ou seus objetivos políticos, mas sobre a realidade diária da vida ilota, como um sistema de escravidão afeta não apenas os escravizados, mas toda a sociedade que depende de tal sistema. Sua pergunta revelava uma profundidade de compreensão que me surpreendeu. A maioria dos gregos que encontrei, mesmo simpáticos à nossa causa, tendia a ver o sistema ilota como sobretudo um problema messênio. Uma situação lamentável, mas não diretamente relevante às próprias comunidades. Solon entendia claramente que a escravidão corrompe tanto escravos quanto senhores, criando problemas sociais e morais que vão muito além das relações imediatas entre dominadores e dominados. Vi-me contando não apenas as brutalidades óbvias da existência ilota, os assassinatos arbitrários, a exploração econômica, a negação da dignidade humana básica, mas também os modos mais sutis, pelos quais a opressão sistemática danificou a sociedade messênia. Descrevi como o medo constante de represálias espartanas tornara difícil às comunidades ilotas desenvolverem confiança e cooperação entre si. Expliquei como a proibição à educação e à expressão cultural gradualmente corroera o senso que nosso povo tinha de sua própria história e potencial. Solon ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam seu domínio das implicações mais amplas do que eu descrevia. Quando terminei, ficou em silêncio por vários minutos, aparentemente absorto em reflexão. Entende? Disse afinal que o que descreve não é exclusivo da Messênia. Toda a cidade-estado grega luta com questões sobre como organizar a sociedade de modo a promover tanto o florescimento individual quanto a prosperidade coletiva. As formas específicas que a injustiça assume podem variar, mas as tensões subjacentes entre os interesses de grupos diferentes são universais. Ele prosseguiu descrevendo a situação que existia em Atenas antes de suas reformas. Embora cidadãos atenienses jamais tenham sido submetidos ao tipo de escravização sistemática que caracterizava o sistema ilota, muitos tinham caído na servidão por dívidas, quase tão degradante quanto. Aristocratas poderosos acumularam vastas propriedades enquanto agricultores comuns perdiam suas terras e eram forçados a uma quase servitude. As tensões sociais haviam chegado ao ponto em que a guerra civil parecia inevitável. O desafio, explicou Solon, foi encontrar reformas que atendessem a queixas legítimas, sem simplesmente substituir uma forma de injustiça por outra. Os pobres queriam seus débitos cancelados e terras redistribuídas. Os ricos queriam manter seus direitos de propriedade e privilégios sociais. Ambos esperavam que eu escolhesse um lado, mas percebi que soluções duradouras exigiam encontrar meios de atender às necessidades legítimas de todas as partes. Descreveu as medidas específicas que implementara, existentes à proibição da escravidão por dívida, o estabelecimento de proteções legais aos cidadãos comuns e a criação de instituições políticas que deram voz aos não aristocratas no governo, mas enfatizou também as limitações do que reformas legais, por si só, podiam alcançar. Leis podem estabelecer arcabouços para a justiça, disse-me, mas não podem criar o caráter moral e o compromisso cívico que tornam sociedades justas possíveis. Isso exige educação, desenvolvimento cultural e mudanças graduais na maneira como as pessoas entendem suas relações umas com as outras. Minha estada em Atenas durou quase 3 meses, durante os quais absorvi o máximo possível sobre instituições atenienses e métodos de governo. Assisti às sessões da Assembleia Popular, onde cidadãos debatiam questões de política com um grau de sofisticação que me assombrava. Visitei tribunais onde disputas eram resolvidas por argumento razoado, e não por autoridade arbitrária. Passei horas em oficinas e mercados, observando como as relações econômicas funcionavam numa sociedade em que a maioria dos participantes era livre e não escravizada. Mas talvez mais valioso tenha sido o tempo que passei com outros visitantes de Atenas, vindos de diversas partes do mundo grego. Em conversas com mercadores, estudiosos e diplomatas, comecei a entender que as questões que enfrentávamos na Messênia faziam parte de transformações mais amplas em todo o Mediterrâneo. Formas tradicionais de organização social baseadas em parentesco e status herdado
eram desafiadas em toda parte por novas ideias sobre mérito individual e tomada de decisão coletiva. Quando chegou a hora de retornar a Messênia, Solon forneceu-me cartas de apresentação para contatos simpáticos em outras cidades, bem como cópias de alguns de seus códigos legais que poderiam servir de modelo para nosso futuro governo. Mais importante, deu-me um quadro de referência para pensar os objetivos de longo prazo de nossa luta que ia além da mera resistência ao domínio espartano. A liberdade, lembrou-me em nossa conversa final, não é simplesmente a ausência de constrangimentos externos. A verdadeira liberdade requer o desenvolvimento de instituições e práticas culturais que permitam ao povo governar-se com sabedoria e justiça. Sua luta militar contra Esparta é necessária, mas é apenas o primeiro passo rumo à criação de uma sociedade digna dos sacrifícios feitos para alcançá-la. A viagem de volta a Messênia levou várias semanas, pois viajei com cautela para evitar patrulhas e postos de controle espartanos. Usei esse tempo para refletir sobre tudo o que aprendera e para considerar como as experiências atenienses poderiam ser adaptadas às nossas circunstâncias tão diferentes. As reformas atenienses foram implementadas por meio de instituições políticas existentes. Nossa situação exigia a derrubada completa de um sistema opressivo e a criação de formas inteiramente novas de governo. Mas os princípios subjacentes articulados por Solon, a importância de equilibrar os interesses legítimos de grupos distintos, a necessidade de arcabouços legais que protejam direitos individuais, ao mesmo tempo que promovam o bem-estar coletivo, reconhecimento de que mudanças duradouras exigem transformação cultural tanto quanto política, pareciam relevantes, independentemente dos mecanismos específicos por meio dos quais fossem implementados. Ao atravessar novamente as montanhas familiares do Peloponeso, vi a paisagem com novos olhos. Essas colinas e vales, que sempre haviam sido apenas o cenário geográfico de nossa luta contra a opressão espartana, agora me surgiam como o alicerce potencial de um novo tipo de comunidade humana. Se conseguíssemos expulsar nossos opressores, teríamos a oportunidade de criar algo genuinamente inédito. Uma sociedade baseada em princípios de justiça e igualdade, que jamais haviam sido plenamente testados no mundo real. Quando finalmente retornei aos nossos redutos na montanha, encontrei uma situação que havia mudado dramaticamente em minha ausência. A resposta espartana à nossa resistência contínua tornara-se cada vez mais brutal, com comunidades inteiras de ilotas sendo destruídas em represália às atividades dos rebeldes. Mas essa escalada de violência também desencadeou uma expansão correspondente de nossa base de apoio, à medida que populações antes neutras concluíam que a aceitação passiva do domínio espartano não oferecia proteção contra perseguições arbitrárias. Nossas forças agora somavam dezenas de milhares, recrutadas por todo o Peloponeso e incluindo um número significativo de gregos livres que se convenceram de que a hegemonia espartana ameaçava sua própria independência. Esse crescimento de nossas capacidades permitiu a Aristómenes passar de táticas defensivas de guerrilha a operações ofensivas mais ambiciosas, incluindo ataques bem-sucedidos contra grandes fortalezas espartanas. Mas o êxito também trouxe novos desafios e divisões em nossas fileiras. Os grupos diversos que agora compunham nossa coalizão tinham ideias diferentes sobre os objetivos da guerra e a organização do pós-guerra. Alguns desejavam simplesmente restaurar o status quo anterior à conquista espartana, com as famílias aristocráticas tradicionais retomando seus papéis ancestrais. Outros defendiam mudanças mais radicais, que eliminassem não apenas o domínio espartano, mas todas as formas de privilégio hereditário. Minhas experiências em Atenas tornaram-me particularmente atento a essas tensões internas, e passei a envolver-me cada vez mais em esforços para desenvolver um programa político coerente que pudesse unir nossas várias facções ao redor de objetivos comuns. Inspirando-me no exemplo de Solon, defendi reformas que atendessem às queixas legítimas de todas as partes, evitando os extremos tanto da restauração reacionária quanto do caos revolucionário. Esse trabalho mostrou-se mais difícil e frustrante do que eu antecipara. Campanhas militares, com todos os seus perigos e incertezas, têm objetivos claros e resultados mensuráveis. Negociações políticas exigem paciência, compromisso e a capacidade de encontrar terreno comum entre pessoas cujos interesses fundamentais parecem incompatíveis. Muitos de nossos combatentes, que demonstraram coragem notável em batalha, mostraram-se surpreendentemente resistentes à ideia de que antigos inimigos pudessem ser incorporados a uma nova polis messênia, em vez de simplesmente eliminados ou expulsos. Os debates em nossos conselhos de guerra
Muitas vezes lembravam as discussões que eu testemunhara na Assembleia Ateniense. Mas com diferenças cruciais. Os atenienses que observei discutiam como modificar instituições e práticas existentes. Nós tentávamos imaginar formas inteiramente novas de organização social enquanto conduzíamos, ao mesmo tempo, uma luta militar de vida ou morte. As pressões da guerra tornavam difícil engajar o tipo de deliberação paciente que questões políticas complexas exigem. Apesar desses desafios, desenvolvemos gradualmente o que equivalia a um arcabouço constitucional para uma Messênia libertada. O documento que produzimos foi influenciado por modelos atenienses, mas adaptado às nossas circunstâncias e valores específicos. Previa um sistema de governo representativo baseado em distritos definidos geograficamente, com cargos de liderança preenchidos por eleição, e não por herança ou nomeação. Mais importante, proibia explicitamente a escravidão e estabelecia proteções legais para direitos individuais que impediriam a restauração de condições semelhantes às dos ilotas sob qualquer governo futuro.